Olá! Você se condicionou a fazer uma série de coisas na sua vida. Você, de alguma forma, se acostumou com a ideia de fazer isso. Acontece com todo mundo. Será que tem algum jeito de você mexer nesse condicionamento e transformar tudo isso que você aprendeu na sua vida para que a sua vida seja melhor ainda e faça mais sentido para você? Vamos conferir depois da vinheta. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo da série Autoterapia no canal Hipnoetis. Eu sou Fernando Aires. Aproveita que está aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Assim você não perde nenhum vídeo da série Autoterapia. Toda quinta-feira, às 9h30 da manhã, horário de Brasília, tem vídeo da série Autoterapia. Além disso, no canal, toda terça sim, terça não, tem sempre vídeos falando sobre princípios terapêuticos, falando sobre filosofia, trazendo convidados para falar de aspectos sobre terapia e sobre a nossa sociedade. E eu queria falar com você um pouco sobre condicionamento. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender quando a gente está num processo de melhora, e muitas vezes que a gente precisa até mesmo explicar para os nossos clientes do consultório, é como que funciona essa formação de gatilhos, de condicionamento. Por que a gente cria hábito e como é que a gente pode sistematicamente modificar o hábito? Nós já falamos sobre hábito em outros vídeos, mas acho que era importante ter um arcabouço teórico para algumas coisas que são importantes dentro do processo de mudança. Porque às vezes as pessoas consideram que nós somos diferentes dos outros animais. Mas temos muitas características comuns a de outros animais. Sabemos disso há muito tempo. No século XIX nasceu um pescador russo chamado Ivan Pavlov. E ele foi responsável por entender um pouco sobre o comportamento dos animais e como ele poderia fazer condicionamentos de atitudes neles em relação a isso. Ele fez isso com um experimento muito simples que ficou muito conhecido. Conta a história que ele pegou um canil e ele percebeu que toda vez que os cachorros chegava o instrutor para dar comida para os cachorros já salivavam no ímpeto de comer. Salivar é um ato instintivo do nosso corpo, um ato natural, um ato como um reflexo emocional. Toda vez que você imagina que você tem vontade de comer alguma coisa gostosa, que você vai comer alguma coisa gostosa, sua boca saliva. Isso é espontâneo, isso é natural. Pois bem, os cachorros também salivavam. Ele resolveu fazer o seguinte teste. Todo dia, quando chegava o cuidador com a comida para o cachorro, antes do cuidador entrar, ele tocava um sininho. E aí o sininho ia a comida e o cachorro salivava. Claro, ele salivava pela comida, ele salivava com a comida e qualquer outra coisa. Mas o Pavlov percebeu uma coisa importante. Que se ele tocasse o sininho depois de um tempo, mesmo que o cuidador não entrasse com a comida, o fato daquele sininho estar associado ao cuidador sempre chegar com a comida logo em seguida, já fazia o cachorro salivar per se. O cachorro já salivava com o sininho tocado, porque ele associou aquele sentimento, o sentimento de fome, de vontade de comer, de apetite, ao sininho. E aí bastava tocar o sininho que o cachorro vinha. Nós não somos diferentes dos animais, nós associamos muitas coisas na nossa vida. Quantas vezes a gente associa sentimentos a coisas e aspectos na nossa vida, né? A músicas que a gente gosta, a uma coisa que a gente gosta de comer até mesmo, algum barulho, alguma coisa assim, ou até mesmo ao silêncio. Nós não somos diferentes dos outros animais. O que acontece é que a gente aprendeu algumas coisas sobre como melhor cuidar da nossa mente e de fato condicionar de forma operacional o nosso trabalho. Sendo assim, a gente pode começar a pensar em termos de hábitos que a gente tem que a gente não gostaria de ter, hábitos que a gente não tem e que a gente gostaria de ter. O hábito de roer a unha, o hábito de, fazer academia, o hábito de comer saudável ou o hábito de comer porcaria. Não sei qual é o hábito que você gostaria de mudar ou qual é o hábito que você gostaria de ter. Para isso a gente tem técnicas. E todas essas técnicas partem de um princípio da psicologia, de uma área que a gente convencionou chamar de behaviorismo radical, do Skinner. Da ideia de que você pode operacionalizar um estímulo como resposta a uma atitude ou uma falta de atitude. Então, às vezes o seu estímulo é positivo ou negativo. Às vezes você quer fazer alguma coisa, às vezes você não quer fazer alguma coisa. Se você quer fazer, você tem duas opções. Ou você se presenteia toda vez que você cumprir aquilo. Então, toda vez que eu for à academia, eu posso ver um episódio de Netflix. Toda vez que eu fizer todas as listas de exercício da faculdade, eu me dou o direito de tomar um chocolate quente.
Você dá um prêmio, você de alguma forma se premia por fazer isso. Eu me dou o direito de ouvir aquela música. Só aquela música positiva já me ajudaria naquele processo. Pode ser, no entanto, que para você funcione melhor o reforço negativo. E ele tem duas características intrínsecas. Ou ele tem um mecanismo de fuga, quer dizer, se você deixar de fazer tal coisa, você também perderá a chance de fazer tal coisa. Certo? Ou uma esquivativa. Enquanto você não fizer aquilo, você não fará tal coisa. Enquanto você não termina a lista de exercício, você não assiste televisão. Enquanto você não faz academia, você não come, sei lá, alguma coisa que você gosta de comer. Olha como isso vai fortalecendo e vai permitindo a gente criar hábitos. No outro espectro, existem coisas que são reforços negativos, coisas que a gente gostaria de deixar de fazer. E aí também pode ser por um mecanismo de punição positiva ou negativa. Positiva é algo acontece quando eu roo unha, por exemplo. Então, se eu roo unha, eu não posso tomar banho quente hoje. Exemplo besta. Ou do contrário, se é um reforço negativo, se é uma punição negativa, né? Se eu roo unha, eu deixo de fazer alguma coisa. É importante que a gente entenda que esse comportamento é instintivo nosso. Se a gente consequentemente vai recebendo reforços positivos por fazer alguma coisa, a gente vai se acostumando com a ideia de fazer aquilo. É como qualquer outro animal. Todo mundo já deve ter visto uma foca numa apresentação dessas, né? Isso era muito comum antigamente, hoje a gente tem uma consciência um pouco melhor sobre como a gente deveria tratar os animais. Mas naquela época se fazia aqueles exercícios com foca, e a foca fazia exercício e tal, não sei o que, e depois você dava uma sardinha para ela. Aquilo é um reforço positivo. A gente funciona dessa forma. E por isso que a gente precisa tomar um certo cuidado, aliás, de entender como se pode ser usado isso. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado com o behaviorismo radical é que por muito tempo o behaviorismo radical fortaleceu ideias que são muito perigosas, principalmente no campo educacional. Porque muita gente resolve utilizar reforços positivos, negativos, punições positivas, negativas, para determinar como é que o outro vive a vida dele. Então, eu vou punir a pessoa se ela não fizer o que eu quis que ela fizesse, ou eu vou reforçar que ela não faça. E isso, na verdade, vai criando uma série de outros traumas, né? Muitas vezes recorrendo até à violência física, educação de crianças, né? É da fundamentação do behaviorismo radical a ideia de que se a criança não faz o que você mandou, você bate nela. É uma punição negativa por um comportamento indesejado. Mas olha o perigo disso. Quando você aprende que a única forma de você reagir é em função do medo, você passa a agir se condicionando a experiências de medo. Isso pode ter potenciais complicadíssimos. Sem contar as pessoas que não aprendem a amar, porque simplesmente se acostumaram que amar é ser violento para com as outras pessoas. Então tudo que elas sabem fazer é ser violentas para com as outras pessoas. E isso, de alguma forma, vai condicioná-las a ter relações ruins. Olha a quantidade de traumas que isso gera. A violência dentro de casa, e a violência em qualquer lugar, mas dentro de casa de forma mais forte, ela é causadora de uma série de traumas e de uma série de celeumas. Então, se não agredir as pessoas faz parte também cuidar para que na nossa vida a gente estabeleça os nossos limites. Uma das coisas mais temerárias em princípios terapêuticos é que as pessoas acham que porque elas mudam, as outras pessoas também têm que mudar. Ou que elas sabem o que é melhor para a vida das outras pessoas. E isso é perigosíssimo, isso é assustador e só causa problemas. Mas para a nossa vida faz muito sentido que a gente determine o que é valioso, que a gente determine que condicionamentos a gente constrói para a nossa vida, que reforços a gente pode fazer, que punições a gente vai fazer. Se vocês olharem, isso são técnicas amplamente difundidas. Toda vez que alguém fala, se você estudar tal coisa, se dê um presente no final, sabe? Ou se você fizer tal comportamento, permita-se tal coisa. Ou se você não fizer tal comportamento, não se permita fazer tal coisa. Todas essas são características que vão condicionando a gente a ter comportamentos que a gente gostaria de ter conscientemente, mas que por alguma questão emocional a gente se impede de agir. E essa construção de hábito pode ser muito positiva.
Além disso, ela tem impactos grandes em muitas coisas, em outros aspectos da nossa vida. Já falamos sobre gatilhos e sobre outros mecanismos que a nossa vida vai se estabelecendo, como a gente vai se condicionando sem perceber. E tomar consciência do condicionamento é uma etapa fundamental do processo de abandoná-lo, se aquilo já não fizer mais sentido para você, ou até mesmo de acolhimento, ao entender que aquilo sim faz sentido para você e você deve ser aquela pessoa. E você? Tem algum condicionamento que você percebe na sua vida? Tem algum hábito que você gostaria de ter ou deixar de ter? Deixa nos comentários qual foi a tua experiência com isso. Faz esses exercícios e vai contando pra gente como é que foi. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, clica aqui no like. Se quer ter mais informações sobre como você pode melhorar a sua vida, aprender mais sobre a sua mente, como você pode ter uma vida mais congruente, se inscreve no canal, me acompanha nas outras mídias sociais. Um grande abraço e até mais!